bom dia, povo amado. Deus abençoe, graça e paz. Mais uma segunda-feira começando, mais uma semana começando. E com certeza a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, também renovou-se essa manhã sobre a sua vida. Eu estou aqui em Itajaí, Santa Catarina, né? Chovendo um pouco aqui no sul do Brasil, e você, onde estiver, meu querido, que a mão de Deus esteja te alcançando e derramando bênção sobre a sua vida. Amém? Então que a mão potente do Senhor esteja conosco, esteja com você em mais um dia. E o texto que eu quero trazer para nós nesta manhã está ali em Isaías, capítulo 43, versículo 13, né? Que diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, em tuas mãos eu coloco a minha vida e a vida de toda a minha família, de todos os meus amigos, familiares, ó Pai, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando. Eu os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, que é o melhor lugar para nós estarmos. Deus, e que a sua presença em nossas vidas, ó Pai, torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Mais um dia começando. E nesta manhã eu quero justamente falar sobre isso aí. O texto que nós lemos: Agindo Deus, quem impedirá? O contexto de Isaías demonstra a tristeza de Deus por causa da decadência espiritual de Israel naquele momento. Deus, no decorrer dos anos, iria operar grandes sinais por intermédio, né, de Isaías e para Israel. E o que ele queria, o que Deus queria, era só que Israel fosse sua testemunha, e que através desse testemunho de Israel, as nações viessem a crer nele. Então ele queria só isso, que Israel fosse testemunha das grandezas, das grandes obras que Deus estava fazendo, iria fazer. Só que Israel falhou, e Deus, não levando em conta a falha do seu povo, diz que vai restaurá-los. E no versículo 3 do referido capítulo 43, ele diz: Eu sou o Senhor, o seu Salvador. É o que ele diz para mim, diz para você: Eu sou o Senhor, o seu Salvador. Mas o tema em questão é: agindo Deus, quem impedirá? Então, nesse sentido, eu quero trazer dois momentos de reflexão para nós. Primeiro, ele é o Deus pré-existente. O que significa? Em Isaías 43:13, que nós lemos aqui, diz assim, ó, no início desse versículo: Antes que houvesse dia, eu sou. Antes que o sol despontasse pela primeira vez na história, o nosso Deus já existia. Antes que o calendário da história universal começasse a registrar o primeiro dia, o nosso Senhor, o nosso Deus já existia. Então é por isso que ele é pré-existente. Antes da história de todas as coisas começarem, Deus já existia. No Salmo 90, versículo 2, está escrito o seguinte, abre aspas: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de todas as coisas, tu és Deus. No livro de Jó, ali no capítulo 8, versículo 58, no livro de João, né? No livro de João, capítulo 8, versículo 58, Jesus mesmo, ele disse: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão aqui, representando a nação dos hebreus, Jesus falando, antes que
os hebreus existissem, antes que Israel existisse. Eu sou. E ali em Colossenses 1,17 está escrito: antes, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós cremos, ele é antes de todas as coisas. Simples assim. Então, isso quer dizer, meu irmão, que antes desse problema ter surgido na tua vida, Deus já estava aí contigo. Deus está ao nosso lado sempre. Deus está sempre ali, à nossa disposição. Só que a Bíblia diz assim: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Tem pessoas que só procuram Deus em último caso. Procuram fulano, ciclano e beltrano, e Deus está sempre em último caso. Deixa Deus para o final. Deus, ele é o começo de todas as coisas. Amém? Outro ponto que eu quero destacar aqui é que ele é o Deus onipotente. O que significa isso? O único que pode todas as coisas. Assim como ele é o Deus onisciente, o único que sabe todas as coisas. O Deus que também é onipresente, o único que está em todos os lugares, ao mesmo tempo, porque ele é Deus, sabe? E ainda no versículo 43, ali 13, do meio para o final diz assim: ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ou seja, ninguém consegue deter a mão poderosa do nosso Deus, porque ele é o Deus onipotente. Se Deus está te ajudando, se Deus está trabalhando na tua vida, não se preocupe, é Deus trabalhando. Ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Ninguém. Tão somente creia. E no livro de Jó, no capítulo 9, do versículo 11 e 12, o patriarca Jó, ao se sentir incapaz de escapar das suas mãos, ele diz o seguinte, abre aspas: eis que ele passa por mim, não vejo. Segue perante mim, não percebo. Eis que arrebata a presa. Quem pode impedir? Quem lhe dirá o que fazer ou o que fazes? Então esse é o nosso Deus. É o Deus poderoso. É o Deus Criador dos céus e da terra. E em Jó capítulo 42, versículo 2, está escrito que o patriarca Jó, já consolado pelo Senhor, diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isso é uma palavra para mim e para você. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus sobre a tua vida podem ser frustrados. O inimigo pode se levantar, mas ele vai cair. Porque nenhum plano de Deus, nenhum dos planos de Deus, para mim e para você, serão frustrados. E em Isaías 14, 27 está escrito o seguinte, abre aspas: porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Depois que Deus começa a fazer algo por você, ninguém impedirá. Depois que Deus começa a agir na tua vida, ninguém impedirá. Depois que Deus começa a te abençoar, ninguém impedirá. A porta que Deus abre para você, ninguém fechará. Então eu quero concluir nessa manhã dizendo que o nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, o único que pode todas as coisas, o único que está em todos os lugares, o único que sabe todas as coisas. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Então, se ele começou a agir sobre a tua vida, ninguém impedirá. Creia somente. Amém? Deus abençoe, queridos. Graça e paz. Tenha uma semana alegre, abençoada e próspera. Em nome de Jesus.